Era uma vez, em um reino de gelo e neve, o império estava sob uma onda fria. Era inverno naquele momento. A noite era jovem, quase tão bonita demais para ser chamada de noite. As estrelas brilhavam, tão sereno, tão silencioso, quase como se tivessem sido silenciadas. E tudo o que resta eram seus brilhos, restos de gás e luz. Uma menina de 6 anos de idade, com cabelos castanhos encaracolados, chamada Alexa, podia sentir uma corrente de ar frio entrando por uma fenda na janela. O frio passou por ela como facas. A jovem princesa se sacudiu e pegou um pano na gaveta de sua cômoda de carvalho para correr rapidamente para colocar o lenço no pequeno entalhe. A corrente do ar frio logo deixou de ir ao quarto e logo tudo aconteceu. A sala fria, a pedra e a madeira tornaram-se acolhedoras e seguras, com o fogo que se fez o lugar mais quente. Seu quarto era o seu próprio santuário, e não havia outro lugar que se sentisse mais em casa do que seu próprio quarto. Alexa foi até a janela, onde ela se sentou e olhou as estrelas novamente, já que pensava que todas aquelas luzes brilhantes eram anjos. A princesa saltou de alegria e se virou, olhando para o quarto dela. Ela pegou uma de suas bonecas, dançou com ela, abraçou-a e continuou a dançar com a boneca até a exaustão. Ela caiu no chão de madeira e olhou para o teto enquanto ela abraçava sua boneca e depois tirou o vestido preto e verde. Na verdade, você podia ver as estampas florais enquanto a cor preta cobria o pescoço e as luvas estavam embutidas em uma textura preta sedosa, onde o peito é uma pequena flor rosa. Alexa olhou para o relógio e em pé e mais uma vez caiu para trás em sua cama, fazendo seus pequenos pés tocarem o chão de carvalho, enquanto observa o pêndulo do relógio balançando para a esquerda e para a direita, causando sons correndo. Ela observou como se estivesse atraída por ele e fizesse sons com a língua imitando o som do relógio. A voz da mãe de Alexa vem pelas paredes do castelo, fazendo com que a garotinha saia pela porta excitada pelo retorno de sua mãe, que estava de viagem para a Inglaterra. A princesa saltou para cima e para baixo, por causa do grande entusiasmo que ela teve para ver as maravilhas que sua mãe trouxe para compartilhar com ela. A rainha apenas sorriu docemente para a filha, que estava usando seus lindos cabelos loiros amarrados em um coque. Sua mãe arrastou os longos cabelos que chegaram ao fundo do vestido, deixando o brilho que logo derreteu em seu rastro. Alexia riu docemente. Ela esperou que sua mãe a visse assim que os criados colocassem todos os seus pertences em seus respectivos lugares. A rainha sentou-se na cadeira de salgueiro e pegou seus óculos de ouro, enquanto Alexa estava sentada em seu colo para que ambas observassem a perca de neve na janela. O ar destilou silenciosamente, os corredores ecoaram e rangiram dos sons dentro do castelo, agora velhos. Alexa olhou para a mãe. Não podia conter sua excitação em ficar com a mãe novamente. Mãe, Alexa murmurou. Apenas uma palavra de Alexa foi suficiente para obter toda a atenção da rainha. A rainha olhou para Alexa e manteve os olhos escondidos atrás de um véu preto. A cara se
acariciando a face corada de Alexa. A menina ofegou, sentindo as mãos frias de sua mãe. Ela sentiu que algo mudou dentro de sua mãe, mas talvez foi a passagem do tempo que fez mudar o sentimento. Alexa não prestou atenção ao seu próprio pensamento. Ela suspirou lentamente e moveu os olhos para baixo. Então olhou mais uma vez para sua mãe. Ela puxou a luva da rainha novamente para obter toda a atenção. A rainha olhou mais uma vez para Alexa, inclinou a cabeça. Ela sabia que a filha poderia querer dela. Alexa engoliu em seco e reuniu coragem suficiente para falar com um ligeiro tremor em sua doce voz. Mãe, você pode me contar a história novamente? A rainha sorriu e assentiu com uma pergunta da menina. Alexa sentou-se no chão e acomodou-se, esperando ouvir a história de sua mãe. A rainha sentou-se na cadeira e suspirou profundamente do ar frio e começou a contar a história para a jovem princesa. Há muito tempo, quando o homem era jovem e o dragão já estava velho, as pessoas viveram em paz porque banharam o calor da luz. Todos amamos a luz de nossos protetores divinos, mas logo as pessoas começaram a lutar por ele. Eles queriam que a luz fosse de si mesma, fazendo com que a escuridão nascesse no coração do homem. A propagação da escuridão engoliu a luz e os corações das pessoas, fazendo desaparecer o mundo. Mas, para os nossos protetores, essa bênção se tornou uma maldição. A rainha gritou junto com o começo de um trovão, fazendo Alexa pular. Mas só a risada de sua mãe fez Alexa se acalmar um pouco. Mãe, isso não foi engraçado. Essa história é aterrorizante, Alexa proclamou, ainda com choque. Ela estava bastante brava com a mãe por sua pequena brincadeira. Não, querida, não queria te assustar. Minha doce flor de cerejeira. Eu apenas tentei animar aquele rosto triste e triste, disse a rainha enquanto as faces cor-de-rosa de Alexa ficavam coradas. A pequena princesa respirou fundo e também riu. Mãe, essa história é verdadeira? Não, querida, claro que não. Minha mãe me disse quando eu tinha sua idade. Ela riu. Lembre-se de que tudo é um conto de fadas, que eles não são reais. Alexa notou a ligeira mudança em sua mãe. Ela nunca tentou assustar nenhum de seus filhos, e que desconcertou Alexa. A pequena herdeira perguntou onde seu pai estava e como ele estava e o que ele estava fazendo, mas ela tomou a ideia de que talvez seu pai ainda estivesse no negócio, deixando sua mãe em casa para cuidar dela e de seu irmão mais velho, Alexander. O eco do relógio antigo ecoou. O som deixou um relatório arrepiante da história que a rainha havia dito à sua filha, Alexa. Alexa voltou para seu quarto, encontrando seu irmão de 11 anos na entrada. Alexander era um menino alegre, com incrível sensação de justiça, embora o jovem príncipe tivesse suas palhaçadas com sua pequena irmã. Alexa viu seu irmão tocar cavaleiros e dragões com suas bonecas, especialmente com uma das bonecas, a mais amada por Alexa, uma boneca com um sorriso doce no rosto de palhaço. Alexander olhou para a boneca listrada em preto e branco, jogando-a de lado, e rapidamente colocou sua camisola. A queda da neve caiu suavemente, sem cessar, deixando todo o reino com medo do poder e que cobriu os prados e as casas das pessoas abaixo. Alexa logo caiu profundamente em um sonho, em seus bons sonhos. Na manhã seguinte, Alexa e seu irmão estavam caminhando pelas ruas da grande cidade com sua mãe. As crianças riram e pularam de excitação.
Era o dia de La Fiesta dos Loucos, e todos estavam vestidos para a ocasião. Havia jugulars, comedores de fogo e raridades de diferentes naturezas. Todos se reuniram em um lugar onde os artistas viriam a divertir as pessoas com suas travessuras. Alexa olhou em volta e riu do entusiasmo. A jovem princesa levou sua mãe de um lugar para o outro, mostrando tudo o que tinha que ver. Mas sua mãe não se importou em ver que sua filha lhe mostrou. É como se estivesse procurando algo que intrigasse, mais do que o próprio festival. A rainha parou e se virou para dar um sorriso a seus dois filhos. O olhar da rainha ele caiu sobre um velho manto de circo que estava esfarrapado, brilhante azul e roxo. As bandeiras tinham sorrisos e flâmulas azuis e roxas, coloridas, balançando de um lado para o outro com a brisa. A rainha empurrou seus filhos para a abertura da barraca e apenas sorriu para ambos os filhos. Alexa olhou para sua mãe e sentiu um ligeiro desconforto que veio do próprio circo, mas a mãe disse que estava tudo bem, então certamente estava bem entrar. Enquanto Alexa pensava, Alexander agarrou a mão de sua irmã. Dificilmente as outras crianças que entraram no circo. No interior havia espelhos que refletiam as crianças para frente e para trás, em alguns prismas de cores. Seus rostos refletidos nos espelhos e projetados nas paredes. As lanternas rangiam de um bom lado para o outro, com suas luzes levemente brilhantes, ameaçando sair a qualquer momento. Alexander sentiu um ligeiro arrepio pela sua espinha dorsal. Um leve sopro de ar escovou seu pescoço, fazendo com que seus cabelos se derrubassem até as extremidades, enquanto os outros filhos tremiam, mas ainda com vontade de seguir em frente. Pode ser. No final de um labirinto de reflexões e ilusões, Alexa andou com seu irmão e, em alguns minutos, chegou à abertura do final do labirinto de espelhos. No final do túnel, encontraram um lindo presente de púrpura e azul. O presente tinha uma parte superior um arco de prata e ouro. As crianças riram de alegria. Quando correram para a caixa, os dois irmãos sorriram, um para o outro. A emoção inchou dentro de todas as crianças, fazendo Alexa e Alexander sincronizadas, agarrarem as extremidades das fitas. Ele agarrou um lado dourado e ela pegou o fim da prata. As crianças saíram e desenrolaram a fita de prata e ouro. A tampa do presente abriu-se. Instantaneamente, confetes de muitas cores dispararam, assim como a fumaça de rosa e azul entrelaçaram-se. No canto da sala estava um velho piano empoeirado que permaneceu inativo. A fumaça rosa e azul, cheia de estrelas brilhantes como se fosse a própria magia. Era como se o antigo lugar começasse a ganhar vida mais uma vez. As velas foram iluminadas em uma variedade de cores. O velho piano começou a tocar por conta própria, enquanto uma melodia alegre e cativante saiu dos tubos antigos do órgão. Duas vozes em eco são ouvidas à distância. Alexa abraçou seu irmão forte e Alexander fez o mesmo. As crianças tremiam sem saber o que tinha feito. A fumaça girou, torcendo em formas, as formas até estourar, deixando as duas caixas mágicas em seu rastro. As caixas abriram e uma mão frágil foi mostrada, saindo da caixa rosa, como era outra mão de um homem que emergia da caixa azul. As crianças se separaram para assistir, então gritavam pela
rajada de vento que voavam nas caixas abertas, fazendo com que os dois seres saíssem pulando e girando. Os seres riram e pularam na porta do topo da bola, enquanto se aproximavam. Suas costas enfrentavam enquanto seguravam as mãos e olhavam para as crianças. O bufão da mulher olhou para as crianças com seus profundos olhos magentos, que brilhavam na escuridão, bem como as pulseiras em seus pulsos, tornozelos e cabelos. Ele usava o cabelo em tranças de água marinha, que tinham sinos dourados nas extremidades e se projetavam como os espinhos de um porco-espinho. Sua saia era toda preta, mas ela usava um padrão de polca, com um ponto rosa sobre ele. Já seu top estava preto com listras cor-de-rosa. Sua coroa de pescoço rosa em seu pescoço brilhava como água neon. Como macho, o bufão masculino também usa pulseiras em seus cabelos, que pareciam um chapéu de seu tipo. Seu cabelo consistia em 3 colchas de cavalo, que era uma cor neon azul profundo que brilhava na escuridão, juntamente com o resto de suas roupas. Suas roupas apertadas pareciam ser sua própria pele. Ele usava uma camisola de mangas compridas, com mangas compridas que cortavam seus ombros e seguiam com uma longa manga prateada de púrpura que terminava com a mão enveludada. Seu tronco inferior tinha 2 fitas individuais que prendiam nas extremidades com 2 sinos de prata. O chifre masculino sorriu para as crianças, que tremiam e vibraram enquanto ele pulava na bola. Os 2 jesters caminharam em direção às crianças e dançaram ao redor deles, dando truques de preformação e magia para o seu deleite eterno. Os sinos nos sapatos de 2 seres tilintaram, fazendo sons deliciosos. Onde quer que fosse, Alexa riu e riu, enquanto Alexander bateu as mãos com espanto. Os Jesters se curvaram e falaram ao mesmo tempo, e ao ritmo da melodia. Servimos a rainha, nas alturas de nossa lealdade inquestionável, e inquestionável é nossa lealdade até o dia em que vem. Vamos esperar o momento certo, gravando em um cabo espiral, conectado para sempre, eternamente e sempre conectados. Nossos destinos entrelaçados, nossa coincidência. Ambos sorriram enquanto se ajoelharam em direção ao pequeno príncipe e à princesa, ficando em silêncio. Alexa abraçou seu irmão e olhou para os 2 bufões, enquanto as outras crianças não pararam de rir. Quem é vocês? Perguntou a princesinha enquanto ela tremia e olhava para os 2 bufões. O xerife masculino sorriu amplamente, com um fundo brilhante e nos olhos dele. Os Jesus gêmeos riram e falaram, ambos em uma só voz, com um tom ridículo. Se fôssemos um, agora 2, uma ou 2 metades. É a mesma, o mesmo somos 2. Os Jesters riram e olharam para as crianças. O bufão azul esmagou as mãos e revelando uma flor para Alexa. E então dá para o seu irmão, um soldado de brinquedo. Alexander pegou o brinquedo, puxou a corrente do soldado e colocou no chão, assistindo à caminhada do brinquedo. Alexa pegou lentamente a flor do bufão azul e permaneceu em silêncio. O pequeno príncipe só sorria e ver como sua irmã sorriu da mesma maneira para ver as
crianças felizes com seus parentes. Alexander olhou para as bruxas, sorriu para ambos rir e bater palmas, enquanto eles faziam truques para as crianças. Minha mãe é simplesmente maravilhoso, por favor, diga-me seus nomes, exclamou Alexander alegremente. Ambos os Chesters riram e viraram as crianças, rindo enquanto pulam em um trapézio e se balançam no ar. O bufão masculino aterrou primeiro perfeitamente e depois pegou sua irmã. O bufão cor-de-rosa estendeu os braços e os confetes explodiram das pinatas. Ao mesmo tempo, duas bandeiras em prata e ouro se prostraram e revelaram seus nomes dos dois bufões. O jovem príncipe riu e ofegou com grande prazer, prestes a gritar os nomes que sua boca estava coberta pela mão dos bufões. Silêncio, amor, silêncio, sussurrou o bufão rosa. Quando as crianças ficaram em silêncio, cada criança recebeu uma caixa de música. Alexander estava prestes a abri-lo, mas o bufão azul o deteve. Ergueu lentamente a cabeça para olhar para ele e piscar repentinamente. O bufão azul deu instruções como usar a caixa, como ver todo o seu esplendor e as maravilhas que ela contém dentro. Ficamos presos há muito tempo. Estamos cansados de estar aqui. Pego. Não podemos deixar nossa prisão eterna, mas vocês dois. O cheirinho azul apontou para os pequenos príncipes. Vocês dois podem nos ajudar. Seus amigos, se você nos ajudar, estaremos à sua disposição. Alexander viu os rostos tristes de ambos os Jesters. Ele só podia chorar por eles. Até ele assentiu e sorriu de alegria. Vou te ajudar, exclamou o príncipe com entusiasmo. Não, minha irmã e eu o ajudaremos. Ele pegou Alexa e sorriu. Ela balançou a cabeça e sem fôlego ficou em silêncio. O bobo azul se ajoelhou, acariciou a caixa de música e riu com tanta alegria. Olhou nos olhos de Alexander e disse as regras sobre o uso da caixa. Ambos são muito gentis para nos ajudar. Somente o puro coração pode usar esta caixa. Uma vez que eles vão abrir conosco para sempre e finalmente estar livres da antiga maldição que nos liga aqui. Tudo o que você precisa fazer é dizer uma pequena rima. Você deve dizer bem e lembre-se disso. Se você não fizer isso, ficaremos aqui para sempre. Nunca mais veremos a luz do dia e nunca poderemos jogar com ambos. Queremos que alguém seja seu amigo, por favor. Quer ser nosso amigo? O xerife azul sorriu como fez sua irmã. Ambos punhos abraçaram os príncipes, mas não desapareceram, sem deixar duas cartas para trás. Um cartão era azul e outro rosa. Ambos tinham imagem dos dois, tipos diferentes de doces, aludindo aos nomes dos bufões. Suas vozes eram sussurros ecoando quando deixaram uma mensagem arrepiante. E lembre-se, para compartilhar. As vozes deixaram Alexa tremendo e gemendo enquanto olhavam para a caixa. Alexander rapidamente pegou as cartas e colocou no bolso. A menina, tão curiosa quanto o irmão, queria ver a pintura, mas apenas ganhou uma bufetada do pequeno príncipe. Alexa tocou sua bochecha com a mão pequena, enquanto olhava seu irmão com uma careta e gemeu de dor. Ele olhou para a irmã e balançou a cabeça. Isto não é para você. Você pode quebrá-lo. E além disto, por que você deixaria ser usado por um bebê como você? Alexa
franziu a testa e saltou para cima e para baixo tentando pegar a caixa de música, fazendo um empurrão de seu irmão, fazendo com que ele se afastasse dela, enquanto ela franziu a testa e olhava para ele. Ok, fique com sua caixa de música tola. Eu não quero de qualquer maneira. Alexa cruzou os braços e ficou em silêncio. Mas, ainda assim, não conseguia ter esse sentimento de curiosidade sobre o que poderia acontecer se ela abrir a caixa. Dias depois do que aconteceu no festival, todas as noites Alexa podia ouvir risadas do quarto de Alexander, e a curiosidade ainda estava na cabeça. Era uma pequena caixa de música tola de 2 bufões. O que lhe dera para divertir muito? Como ele poderia? Alexa teve que descobrir. No entanto, desde aquele dia do festival, seu irmão começou a ir longe. Ele estava sempre trancado em seu quarto, isoladamente, mas ele nunca parou de rir. Alexa começou a se preocupar cada vez mais com seu irmão. Uma noite fria e escura, a princesa teve coragem de ir ao quarto do irmão, Alexander. A jovem princesa rapidamente deslizou os pés nos chinelos e depois pegou uma lanterna para ver tudo claramente. No processo, Alexa abriu lentamente a porta de seu quarto e de ponta dos pés até no final do corredor, onde seu irmão estava dentro do isolamento. Ela virou o botão na porta de carvalho pesado para a sala de Alexander. Enquanto rangia lentamente, ela olhou para dentro do quarto para ver seu irmão. A princesa entrou no quarto vendo as coisas de seu irmão no chão. As luzes acendiam-se e desligavam no quarto de Alexander. E atrás dele, as luzes revelavam todo o sangue nas paredes, enquanto a famosa caixa de música descansava no mesmo canto da sala. Rapidamente, Alexa se ajoelhou, colocando a lanterna ao lado dela e tirando a amada caixa de música de seu irmão. Ela olhou para a caixa de música, que estava fechada. Olhando ao redor, ela encontrou uma chave brilhante no chão, com os redemoinhos e as gêmeas gravadas na chave. A princesa olhou para a fechadura da caixa de música e inseriu a chave na caixa e girou lentamente. A caixa de música abriu instantaneamente, fazendo com que 2 figuras de bufões de dança saíssem. Alexa lentamente puxou a chave que estava por trás da caixa de música, fazendo com que os pequenos sinos que encontravam na caixa de música pareciam distorcidos. A caixa de música começou a tocar lentamente, uma melodia perturbadora e doce. A melodia era a que sua mãe cantava com ela todas as noites para dormir. A jovem princesa seguia a música lentamente e gentil durante a noite, enquanto a música tocava devagar. Venham, crianças pequenas, nós estamos indo para uma terra de charme. Venham, crianças pequenas, os tempos são para jogar. Aqui no meu jardim das sombras. A música parou. Alexa olhou para a caixa de música. Colocou a caixa no chão enquanto olhava para baixo e pegava a lanterna pelo chão. Ela se virou e viu que ela podia ver o corpo de seu irmão deitado no telhado. Seu corpo torceu e, preso no teto quebrado, ela gritou e, de repente, o corpo de seu irmão estava em chamas. Ela ofegou e recuou. Quando ela saiu, logo atrás, os corredores rapidamente se encheram de fumaça, quando Alexa chamou sua mãe, gritando alto. Suas lágrimas escorreram por suas bochechas enquanto ela ofegava fortemente e gemeu com dor enquanto corria freneticamente para o quarto de sua mãe. A luz do fogo iluminou a sala.
tudo em um brilho assustador e quente, de modo que, em poucos segundos, Alexa encontraria sua mãe. Ela agarrou sua mão e sacudiu incontrolavelmente. Gritos e gritos de Alexa foram ouvidos atrás dos grandes corredores do castelo, para a princesa chamar a atenção da mãe. Mãe, mãe, por favor, mãe. Mãe, você tem que acordar. Há fogo e sangue. Algo está mal. Alexander, mãe, por favor, por favor. Eu tenho... Alexa foi interrompida pelo estranho riso de sua mãe, que para abruptamente, quando a rainha ficou olhando para sua filha com os olhos brilhando. Com uma leve luz roxa, a menina ofegou balançando a cabeça. Deu um passo para trás, mas encontrou algo grande atrás dela. Ela se virou e viu seu pai abraçá-lo profundamente, pensando que ele finalmente chegou em casa de sua longa viagem. O rei abraçou sua filha com força e acariciou a cabeça lentamente. Depois, suas costas pequenas, enquanto Alexa lembrou de tudo o que havia acontecido alguns minutos atrás, fazendo a garotinha começar a dizer o que aconteceu com o irmão, e que eles tinham que sair agora, antes que algo mais acontecesse. O rei riu e consolou sua filha pequena. Não, minha pequena fofa. Não há nada de errado. Sim, nada ruim. O rei começa a agarrar Alexa com força, fazendo com que ela gritasse de dor. A princesa bateu o pai melhor que pôde, empurrou com as mãos para se afastar dele. Ela olha para o pai pela última vez e ele se levanta sorrindo como se nada tivesse acontecido. Alexa recuou enquanto observava seu pai se debruçar de braços abertos com um sorriso que não desapareceu do rosto. Você não vai dar um abraço ao seu pai, pequeno bolo? Alexa recuou, sem saber que estes não eram seus pais. A princesa correu pela porta enquanto gritava e chorava, esperando que ninguém pudesse ouvir seus gritos. O riso sêmico ecoou pelos corredores do grande castelo do rei e da rainha. O coração de Alexa estava batendo cada vez mais. Ela entrou em pânico e gritou com a esperança de encontrar um esconderijo. Alexa tentou abrir todas as portas, mas todas estavam fechadas, até que finalmente encontrou um armário que poderia se esconder. Assim que se escondeu, o cheiro de decomposição estava presente. A menina olhou para trás lentamente para olhar os corpos de seus pais, que fediam de todas as semanas de decadência. Alexa rapidamente saiu do armário, mas instantaneamente algo a levou pelas costas e cobriu sua boca instantaneamente. A princesa ouviu um sussurro em seu ouvido, fazendo com que a estremecesse e suas lágrimas nas suas bochechas descessem. Uma sensação viscosa deslizou pelo pescoço enquanto gritava com desgosto que sentia, chorando e imobilizando. Alexa implorou e chorou para pedir ajuda, esperando que alguém que viesse ajudá-la, mas tudo era em vão. Por favor, deixe-me ir. Quem és tu? O quê? A voz de Alexa é cortada por uma mão em luva, sacudindo os olhos e tremendo dos murmúrios que vieram atrás dela. A voz masculina carregava tanta sede de sangue no que fazia. Alexa gritava. A voz do homem soltou todos os grandes planos homicidas que este homem cometeu, enquanto as risadas de uma mulher eram ouvidas pelo corredor, como se fosse o mesmo rindo e enchendo cada parte do lugar. Alexa fechou os olhos, balançando a cabeça, com um profundo desejo de querer sair desse lugar, mas não havia como fazê-lo. Não há como voltar, o tempo acabava por ela, e a princesa sabia que era o ponto final de sua história. O macho agarrou a pele difícil de Alexa e a rasgou seu vestido enquanto sorria, com os dentes abrasivos, como facas afiadas.
que logo morreriam na próxima vítima. A mulher pegou a lanterna de Alexa e a ligou no rosto da princesa. Alexa balançou a cabeça, pensando que os abotoaduras eram seus amigos. Mas ela estava errada. Ela estava errada em tudo. Ela sabia disso naquele momento. No circo, que algo estava errado. A princesa ofegou e gemeu enquanto olhava para o bufão rosa coberto pelo sangue de seu próprio irmão. O riso podia ser ouvido em seu quarto, algo que Alexa tinha mantido tão integrado por dias. Alexander riu em todas as brincadeiras que haviam feito. Os Jesters se juntaram em um cabo espiral. Uma vez eram um, mas foram considerados, nos olhos de Alexa, como duas manifestações que jogavam e sacrificavam em um alegre uníssono. Ela não podia aceitá-lo. A princesa olhou para o feiticeiro rosa feminino, que adorava as cores de neon. Alexa rapidamente viu sua boneca monocromática com listras pretas e brancas no chão, que ela tinha jogado fora por semanas. Ela rapidamente agarrou o pulso e, pelo seu design distintivo do nariz, ela o usou para esfaquear o bufão masculino como se fosse punhais nos olhos. Ambos bufões gritaram de dor e gritaram de raiva profunda, tornando-se misturados e azuis de antes e combinados em gás roxo de brilho e confete. As luvas dos bufões foram destruídas, pois suas mãos se tornaram garras. Seus rostos foram rasgados em ambos os lados, mostrando seus dentes afiados, que pingaram sangue e a carne de Alexander. O limite do inferno logo cobra sua fúria. Alexa correu e gritou, correndo em direção ao fogo que queimava com tanta força. Rapidamente, Alexa correu para o quarto de seu irmão, à procura da caixa de música que continha os bufões gêmeos, que agora eram combinados em um inferno como uma criatura. Alexa estava ofegante enquanto buscava a caixa sem sucesso. Onde está? Onde está? Alexa não conseguiu pensar com clareza. Seu coração estava batendo, mas que ela sentiu ele parar no momento que ouviu o rangido da madeira e da queda da primeira torre do castelo. O fogo já alcançou o pico da base da torre, tanto baixo quanto no próprio telhado. Carvões de madeira estalaram, fazendo o som se espalhar dos grandes corredores para a sala dos pais de Alexa. Alexa ouviu um grunhido profundo dos bufões gêmeos enquanto ouvia vozes combinadas por trás dela. Ela rapidamente se virou e viu o inferno neônico coçando as paredes e arrastando o telhado como uma aranha em busca de sua presa. Alexa não suportou e gritou, fazendo com que os gêmeos levassem a sua atenção para ela. A jovem herdeira recuou e gritou enquanto viu a besta com a boca aberta, enquanto envolveu sua língua longa em torno de sua perna esquerda. Alexa gritou e gritou, horrorizada. Na maioria das vezes, rapidamente olhou em volta desesperadamente, agarrou uma prancha e jogou-a nos olhos dos animais. O bufão fundido gritou e recuou, batendo a cabeça no chão. O Gemini começou a falhar várias vezes, e naquele instante ele se separa dos gêmeos. No momento, os gêmeos riram imediatamente. O bufão azul logo apareceu e cambaleou de um lado para o outro, e depois levantou rapidamente quando viu sua irmã sorrindo, apenas olhando para ele e acenando com a cabeça em silêncio. O xerepé azul ofegou, virou lentamente a cabeça para Alexa e olhou para ela. Ele atinge a madeira, fazendo com que ela caia metros de distância dele. Alexa é pega pelo pescoço e se levantou em direção às chamas ardentes, enquanto gritava pedindo para ser libertada. Por favor, pare, Alexa gritou, chutando. Eles não queriam saber nada sobre ela e eles atiravam no chão com o martelo
de muitas cores. Alexa sentiu como o impulso do carregador esmagou suas costelas e quebrou o processo. Sentiu como a temperatura crescia e as chamas eram mais violentas a cada minuto que passou. Eu ainda podia ouvir o toque do relógio. O tempo estava acabando. A princesa gritou quando viu à frente de malho gigante um rosto sorridente descendo sobre ele. A garota ofegou e pegou a cinza quente para jogar no rosto do bufão, fazendo-o gritar. As janelas estão quebradas e a terra treme de um só golpe. Os incêndios param e as janelas. O que foi uma vez uma pausa para a neve quebrou. Alexa recuou e escorregou enquanto olhava para o furioso bufão. O bobo de cabelos azuis ofegou, olhando para Alexa através de um olho só, já que a metade de seu rosto tinha sido queimada. Ele só podia sorrir. Ele estava balançando para frente e para trás. Ele estava andando em direção a Alexa, coçando as paredes, empurrando-as contra ele. Ele se aproximou da orelha de Alexa e sussurrou profundamente, em uma voz gutural. Você acredita em contos de fadas agora, querida? Alexa ofegou quando a criatura imitou a voz de sua mãe. Todo esse tempo sua mãe, a quem ela amou tanto, já estava morta há muito tempo. Os corpos queimados que pendiam no armário em que se escondia eram de seus pais. Alexa balançou a cabeça e gritou, tentando empurrar o bufão azul e roxo, enquanto sentia uma dor aguda em seu peito, e gritou de terror. A garra do bufão em sua pele rasga. A garota, com um pedaço de visão, a herdeira começa a desaparecer, até que ela cai no chão e vê apenas uma imagem borrada do cheirinho azul, olhando para baixo e sorrindo, rindo, zombando dela. O bufão pegou a caixa de música dos entulhos e virou a chave, colocando a caixa no chão, deixando-a aberta para que Alexia pudesse ouvir a melodia distorcida no ar tolo. Ele só podia rir e se afastar do branco. Ele cobriu os campos de neve e gelo apenas para olhar para trás, onde Alex deveria dizer suas últimas palavras.